E se a morte não for o fim de tudo, for apenas uma pausa na vida? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a promessa da ressurreição descrita na Palavra de Deus, a Bíblia. Só lembrando, aqui eu não falo de religião, eu falo apenas do que a Bíblia diz. Observe só o que Jesus disse sobre a ressurreição aqui em João capítulo 5, versículo 28 e o 29. Diz assim, não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida. Observou o que a Bíblia disse? Ouvirão a sua voz e sairão. Ouvirão a voz de Jesus para essa ressurreição. Assim como Lázaro, lembra da passagem bíblica de Lázaro? Lázaro, venha para fora. Ele ouviu a voz de Jesus e ele voltou à vida. Aqui fala também sobre túmulos memoriais. O que é túmulos memoriais? Quer dizer que a pessoa que já faleceu, que já morreu, ela ainda está na memória de Deus. Assim como a câmera do nosso celular, tem muitas fotos ali, está ali a imagem de uma pessoa que já faleceu, está ali na memória do celular, detalhes daquela pessoa. Deus também tem detalhes na sua mente, na sua memória, daquela pessoa que faleceu, como a personalidade, os gostos, detalhadamente daquela pessoa. Então, Deus promete trazer de volta essa pessoa. Não reconstruir uma pessoa nova, mas trazer exatamente aquela pessoa com as suas memórias, com as suas lembranças. E a promessa, ela vai além dos justos. Deus promete também trazer os injustos. Vamos entender isso agora? Muitos acreditam que justos vai para o céu e injustos vai para o inferno. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 24, 15. Diz assim, haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Na Bíblia, quem são os justos? Na Bíblia, os justos são aquelas pessoas que andaram com Deus, como, por exemplo, Noé, Abraão, Jacó, Josué e assim por diante. E quem são os injustos descritos na Bíblia? Não são necessariamente pessoas más, mas são aquelas pessoas que viveram em escuridão espiritual, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Se essas pessoas vir a falecer, Deus promete trazer elas de volta também. Os justos para uma ressurreição de vida, os injustos para uma ressurreição de julgamento. Mas que julgamento é esse? Esse julgamento é uma segunda chance. Deus, ele é amoroso, ele não quer que ninguém morra. Deus, ele não condena ninguém sem dar uma segunda oportunidade. Então essa é a explicação para este versículo. Agora pense o seguinte, na Páscoa, olha só, você provavelmente comemora a Páscoa. E na Páscoa, na época da Páscoa, você diz assim, Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu para nos salvar. Muitas pessoas não dizem isso? Esse dizer tem a ver com essa promessa. Observe só o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Eu vou ler aqui, que eu tenho a Bíblia aqui no meu celular, como vocês estão vendo. Diz assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos receberão vida em Cristo. O que esse texto ele diz para nós? Que quando Adão e Eva eles pecaram, eles trouxeram a morte ao mundo. E nós, como descendentes de Adão e Eva, nós fomos condenados também à morte. É como se a gente saísse com defeito. Pense o seguinte, pense num pão. A forma ela está amassada. Tá? É como se Adão e Eva amassassem a forma. Então, a partir do momento, todos os pães que foram assados nessa forma, eles passaram a sair com aquele defeito, aquela marca da forma amassada. Mas o que Jesus fez? Quando Jesus ele morreu por todos nós, é como se ele desamassasse aquela forma, ela passasse a ser retinha e perfeita novamente. Então Jesus ele nos deu a oportunidade novamente de viver eternamente. E como para Deus
ali em Lucas capítulo 20, 38, Deus é um Deus de vivos e não Deus de mortos, essas pessoas que já faleceram para ele nunca morreu. Então Deus vai trazer de volta essas pessoas para poder viver também nessa vida eterna que Jesus nos deu a oportunidade quando ele morreu por todos nós. Então ficou entendido esse versículo também. Agora, e a promessa de Deus, ela se encerra, sabe aonde? Com o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Note só o que diz aqui. Diz assim, ó: ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem clamor e nem dor. As coisas anteriores já passaram. Observou o que a Bíblia diz? As coisas anteriores já passaram, ou seja, essas coisas descritas aqui já não vão existir mais. Quando? No governo de Jesus, muito em breve, conforme as promessas bíblicas. Ou seja, nesse governo de Jesus sobre o reino de Deus, não haverá mais túmulos, cemitérios, choro, morte, tristeza, sofrimento, mas só alegria. Nesse tempo, nós não vamos chorar de tristeza por perder o ente querido. Imagina você chorando em rever novamente aquela pessoa querida que já faleceu, poder abraçar aquela pessoa e ver que ela é exatamente a mesma pessoa, com memórias, com pensamentos, lembrar de você. Então, essa é a promessa da Bíblia para nós nesses versículos aqui. Então, e se a pergunta agora não for mais, será que a morte é o fim de tudo? Mas, será que a morte é somente uma pausa para algo muito maior?